Vamos continuar agora e deixem-me que vos diga, e como muitos de vocês sabem, eu, também como eu, participo em muitas conferências de imprensa, em muitas conferências, e ao sábado de manhã encontrar uma sala com o número de pessoas que já aqui está, não é fácil. Em muito poucos setores assim acontece. Portanto, dá conta da participação e da mobilização dos cidadãos, e ainda bem que assim é. Vamos agora entrar na especialidade com o projeto da ajuda. Vamos ter aqui o Gonçalo Folgado e vamos ter também o João Martins, ambos da Local Approach, e também a Irina Gomes, Giota, que nos vão falar exatamente na especialidade no projeto de ajuda. Meus queridos amigos, a palavra é vossa. Pedíamos às pessoas que estão no segundo anel para se chegarem um bocadinho aqui mais para o pé de nós, para ficarmos aqui todos mais aconchegadinhos, que é para a coisa ganhar outro âmbito, por favor. Portanto, é uma reivindicação da... Ou seja, não conta com a nota, não podem copiar, Aliás, devem copiar, porque é isso que se faz num diagnóstico participado no terreno. Portanto, nós vamos explicar aqui um bocadinho como é que nasce o processo do projeto da ajuda, que é alguma coisa... Aliás, ainda está aqui a sala, está em mudanças, portanto vamos esperar aqui com o pessoal. Tens o microfone, João? Passem-me lá aqui o microfone depois, João, senão isto não tem a mesma piada. Tem de haver alguém que dê um tom de seriedade à coisa, porque se for só assim o mais exuberante, a coisa depois pode ficar meio palhaçada e não é isso que se pretende. Portanto, o projeto da ajuda é um projeto que nasce fruto daquilo que é um processo que já vem a acontecer no território desde 2011. Para vos estar a explicar isto era preciso aqui uma tarde inteira e se calhar mais parte do outro dia. Mas nasce em 2011 com uma iniciativa que parte aqui por alguns alunos da Faculdade de Arquitetura, que era o coletivo informal, o ICLC, em que nós começamos a perceber, ok, estamos a fazer projeto, mas isto está a ir para a gaveta. É preciso colocar este know-how, esta sapiência que nos está a ser conferida, estas ferramentas, ao serviço da comunidade. E começamos a disputar um conjunto de idas e vindas ao bairro 2 de Maio, com isso a gerar confiança. Porque estes processos só se conseguem com confiança com as comunidades. Portanto, por muito bons e por muito afinados que estejam tecnicamente, é preciso aqui uma relação humana que também só se consegue, a nosso ver, através daquilo que é a informalidade de comportamentos, o facto de estarmos aqui todos tranquilos e despojados de qualquer tipo de trejeitos que estejam pré-concebidos pela sociedade ou qualquer coisa do género. Então há esta primeira abordagem em que chamamos a Faculdade de Arquitetura, nomeadamente com a professora Isabel Raposo, pedir ajuda. Olha, isto está a acontecer, é necessário aqui um aporte técnico que nós não estamos a conseguir, e a professora deu-nos a possibilidade de expormos o nosso caso a uma turma de Euromed, que começa por fazer o primeiro diagnóstico participado com o bairro 2 de Maio, e ao primeiro diagnóstico, o primeiro relatório urbanístico que sai deste território com âmbito no próprio bairro. A partir daí são disputadas N iniciativas, desde mesas redondas com os atores locais para se perceber o que é que se faz, o que é que não se faz. Portanto, há aqui um alavancar, uma engrenagem, como o próprio programa BIPZIP o próprio sugere. Há uma engrenagem que depois é construído um plano de ação para o bairro, que é posteriormente trabalhado num workshop com alunos da faculdade e com o ICLC e transformado naquilo que é a primeira candidatura ao BIPZIP da nossa parte, o 2 de maio, todos os dias, em 2013. Aliás, lembro-me perfeitamente dessa aula, estava lá o Miguel Brito, em que fomos apresentar o caso a uma cadeira aqui de projeto social na faculdade, um caso completamente desprovido, porque era voluntariado, nesse sentido, era mesmo, não lhe chamo voluntariado, chamo-lhe mesmo ativismo. Aquela questão do querer colocar os nossos serviços ao préstimo do bem público. E o Miguel disse assim, vocês têm uma candidatura BIPZIP, vocês não sejam parvos, tipo, mandem-se para jogo. Mas a cena é que o Miguel diz-nos isto com uma semana do término das candidaturas. Obrigadão, Miguel, que aquilo foi uma semana de loucos. Mas conseguimos e implementámos o projeto 2 de Maio todos os dias, que já tinha também esta componente de diagnóstico participado. O facto de estarmos no território com as pessoas diariamente, o facto de haverem equipas a trabalhar diariamente com as pessoas, suscita a que as pessoas consigam identificar. As pessoas já conseguem identificar os seus problemas, mas o difícil aqui é passar da parte reativa para a parte propositiva. E esse foi realmente o grande aporte que o projeto conseguiu trazer, nomeadamente com o trabalho da equipa, que era constituída por mim, pelo João, pelo Luigi, pelo Rui e por todos os moradores que, ao fim e ao cabo, partilhavam connosco o espaço da Casa para Todos, o espaço do bairro e um espaço político que se cria ao pensar-se e ao exercer-se pensamento crítico sobre o bairro. Porque nós, enquanto arquitetos, utilizamos a ferramenta do espaço para pensar sobre o espaço. Mas a partir
daquilo que é uma reconfiguração espacial, nós conseguimos pensar sobre questões sociais, económicas, ambientais, do empreendedorismo, ou seja, todas aquelas áreas temáticas que a Flores elencou-se, no qual o programa BIPZIP e o programa ABIP se sustenta, são as mesmas que nós conseguimos também identificar, mas neste caso a uma escala mais micro. Aqui vou deixar o João também falar um bocadinho, que não é... Não, tudo o que estás a dizer acho que é completamente compreensível, mas todas estas questões, não estamos a falar de uma só escala. Há esta escala mais micro e aqui temos assim algumas imagens que dá para perceber isso, e estas são imagens deste projeto 2 de Maio Todos os Dias, que a base do próprio projeto já tinha esta questão da participação, mas é uma questão estratégica. E quando nós passamos para uma componente mais de operacionalidade, mais estática, tem de acontecer outro tipo de atividades e de perceber esta questão da participação a outros níveis. Por exemplo, aqui, neste caso, o Planear para Plantar, em que foi proposto ou planeou-se uma língua de talhões hortícolas, é completamente diferente pensar esta atividade de uma forma participada pela população, de, por exemplo, não falo de participação, mas de um envolvimento que houve aqui na Casa para Todos, que participação acaba por ser diferente de envolvimento, mas andam de mãos dadas, diria eu. E, ou seja, é perceber estas questões não só a um nível estratégico, mas também tático, que é fundamental para este tipo de processos que acontece local, mas que se nós formos a ver, e agora eu vou passar aqui para esta imagem, esta apresentação vai ser assim, andar a saltitar de imagem em imagem, mas nós podemos perceber aqui então esta questão das duas escalas. E são duas escalas que nos trazem princípios por detrás destas questões. Lá está, aquilo que eu falo, esta questão mais global, que são acontecimentos que acontecem no mundo, mas que são repercutidos localmente, daí este local, que quase toda a gente conhece. Deixa-me só dizer uma coisa, aliás, é sintomática esta tomada de consciência global, estarmos hoje a um sábado com um dia ótimo de praia e termos este auditório com esta gente toda. Portanto, há aqui uma tomada de consciência, quer seja nas questões cívicas de participação, quer seja nas economias verdes, no falso empreendedorismo, que nos estão a alavancar a sociedade todos os dias e que estão a sensibilizar cada vez mais pessoas para estas temáticas. E por isso é de saudar esta nova vaga que vem por aí, e que vem de alguma forma tentar fazer um replacement do atual modelo por qualquer outra coisa que será mais humanizada. E o João depois vai falar aqui de uma coisa que é do urbanismo de proximidade, e depois eu vou dar aqui mais um toquezinho. Sim, mas era aquilo que eu estava a dizer, portanto, esta questão macro, o que quiserem chamar, mas portanto esta questão mais estratégica e mais tática, mas que ao fim e ao cabo andam de mãos dadas para que realmente estas questões de diagnóstico participado, ou de tudo aquilo que o Gonçalo estava a falar, elas não podem ser dissociadas. Portanto, nesta questão macroestratégica, esta questão do engajamento comunitário, mas depois nós também precisamos de criar momentos numa microescala, e aqui é fácil perceber ao nível da própria arquitetura que nos pode trazer isso, ou até de outro tipo de acontecimentos, que é as coisas acontecerem. Porque, por mais que nós promovemos estas questões de cultura de participação, da participação, se não acontecerem as coisas, dificilmente nós estamos a conseguir trabalhar esta questão da cultura de participação. Mas acho que estamos aqui a focar muito a questão da arquitetura, mas eu agora gostava de trazer outro aporte, e aqui depois também está ali a Sandra, que pode falar bastante disso. Em fevereiro deste ano, e já a decorrer no projeto da ajuda, foi feita uma outra sessão de mesa redonda, mas atenção que isto do diagnóstico participado não são só mesas redondas, e eu também são retangulares. Sim, já volto a falar disso, mas realmente voltou-se a reunir a malta toda, digamos assim, desde instituições, entidades, parceiros, moradores, sobretudo moradores aqui, para pensar coletivamente, um brainstorming coletivo, sobre aquilo que deveriam ser os eixos prioritários de intervenção. Tinha sido feito um em 2011, fazemos um agora, até para perceber se há coisas que continuam a ser as mesmas, problemáticas, prioridades, e realmente há questões que ainda continuam a ser prioridades, mas houve outras que deixaram de o ser. E aqui há uma questão interessante que foi levantada nesta mesa redonda, que foi a questão do trabalho e do envolvimento com as crianças. Portanto, trabalhar esta questão das crianças juntamente com as famílias, com os pais. E chegamos a maio de 2015 e há uma iniciativa por parte de moradores em se fazer um plano de atividades de férias para as crianças. Ou seja, há toda aqui uma compreensão, as coisas não acontecem por acaso. E quer dizer, não apoiar esta iniciativa local é que seria estar a estragar esta questão da participação
de um diagnóstico participado que decorre anteriormente. Eu, pronto, agora ainda não tenho aqui as fotos do plano de atividades, depois se quiserem ver tenho aqui no telemóvel algumas, posso-vos mostrar, mas quer dizer, é só para perceberem que realmente estas questões do diagnóstico nós não estamos só a falar de arquitetura. Aliás... Essa é a dificuldade. Exato, para nós. Para nós, que é a nossa área de formação. Mas reconhecemos na multidimensionalidade que é a cidade, que há mais do que o espaço. Embora utilizemos as ferramentas da arquitetura e do espaço para desbloquear essas temáticas que às vezes para nós são mais complicadas de lá chegar. Outra das questões que foi levantada e continua sempre a ser uma questão levantada pela população é sempre as questões do limite do bairro, quer sejam eles físicos ou não físicos, e então uma das prioridades também foi o trabalho da envolvente ao bairro. Ao que numa unidade curricular aqui da Faculdade de Arquitetura, de Projetos Participados 2, houve um aluno que nos trouxe uma ideia que fazia todo o sentido enquadrada nestes eixos prioritários decorridos desta mesa. Ou seja, é todo um trabalho estratégico, mas ao mesmo tempo tático, de dar resposta, porque lá está, eu agora volto-me a reportar aqui a esta imagem. Lá está, nós temos de criar momentos, aqui em inglês, gain momentum for the macro, ou seja, que é para realmente esta estratégia funcionar. Para nós, ao fim e ao cabo, em questões quase abstratas, nós realmente conseguimos ter este engajamento comunitário. E, portanto, isto acontece, não há, digamos que por acaso, no projeto de ajuda há uma atividade específica de diagnóstico participado, mas é algo que acontece em todos os projetos. Por exemplo, em 2014 houve um outro projeto BIPZIP, que foi o meu bairro, promovido pela Associação FOS e pela For Change, e só para vocês verem que isto não é só arquitetura também, em que definiram, através de grupos focais com quem trabalhavam, que o Largo da Torre do Galo era um largo, havia aqui esta dualidade, o palácio por um lado era associado a um certo tipo de classe, de economia, e depois havia o Largo da Torre, depois vocês lá fora conseguem ver a Torre do Galo e é esse largo, e que todos esses grupos identificaram aquele largo como estando desprovido de qualquer coisa, mas que se lembravam, havia a memória de que aquele largo era dos maiores potenciais na ajuda. O que é que o projeto da ajuda faz? Há um reconhecimento disso. Vamos promover algo que está de acordo com o projeto da ajuda, que é um projeto de desenvolvimento local, urbano e de base participada. Vamos então promover algo que dê resposta àquilo que tinha sido pensado e diagnosticado pelas pessoas da ajuda como um espaço potencial para uma feira. Portanto, nós promovemos a Feira do Galo, realmente acho que foi bastante bem sucedida, mas para vocês perceberem então que realmente estas questões do diagnóstico não se prende só com construção, aliás, é construção, mas é construção... de espaços políticos. Exatamente. E quando se fala de espaços políticos, não confundir com espaços partidários. Porque agora aqui, deixa-me só dizer aqui uma coisa. O próprio processo de diagnóstico participado é também um processo de monitorização territorial. E se nós formos ver até ao limite, o que se está a passar aqui na ajuda neste momento acaba por ser a reinvenção de um modelo de gestão territorial que é tão simples quanto isto. Só se está a humanizar a coisa. Porque metendo equipas no território, metendo equipas a trabalhar com as pessoas, vai-se mitigar a perda de informação. Podes baixar só um bocadinho o microfone, está bem alto. Eu já falo alto. Vai-se mitigar a perda de informação entre setores. Isto torna muito mais fácil para quem está no escritório, porque não tem de haver necessariamente o replacement das equipas de escritório pelas equipas de território. Trabalham as duas de forma complementar. E é essa a visão que nós gostávamos de trazer para aquilo que é o sistema de gestão territorial português, quer seja para o 380, para o 555, blá, 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 blá. Mais nesse... E só também aqui uma coisa, porque ao mesmo tempo que nós podemos trabalhar estas questões de diagnóstico para poder alavancar sempre ideias, iniciativas, projetos, há depois, por outro lado, uma questão de responder a objetivos a que nos propusemos, e aqui neste caso eu acho que foi bastante interessante que nós temos vindo a trabalhar com um grupo focal, que é do Clube Sénior da Fundação Liga, quer nas histórias da ajuda, quer nesta questão de diagnóstico participado, e houve um momento em que nós decidimos levar malta mais nova e malta mais velha para realmente perceber e meter estes dois grupos ou faixas etárias, ainda que se calhar poucas pessoas dentro deste grupo, mas perceber, porque uma coisa é falar somente com este grupo focal e dizem-nos umas coisas, outra coisa é confrontar dois grupos diferentes, etários diferentes, e o resultado foi realmente bastante interessante,
Não fugiu muito daquilo que era dito por uns e por outros, mas houve aqui duas posições que depois acabaram por chegar a um consenso ao nível de ideias, e isso é bastante interessante. E agora, se calhar, só mesmo para terminar, porque depois as coisas não sempre à volta disto, aquilo que então nós estamos a pretender fazer também ao nível do projeto da ajuda com estas questões do diagnóstico, é conseguir elaborar, através de toda esta compilação de informação, algo tangível para para criar outras iniciativas. Daí, pronto, o desenho realmente é horrível, mas vocês podem ver que há aqui esta questão da espiral. Nós podemos ver a espiral ao nível do temporal, mas, portanto, é cíclico. Ou seja, nós partimos de um ponto, mas esta questão tem de ser repetida e repetida vezes sem conta. E daí estes processos, realmente, nós precisarmos de tempo. E o tempo aqui eu acho que é uma questão essencial. Tempo sobretudo, porque ao tratarmos de cidade, estamos a tratar de pessoas, ao tratarmos de pessoas, estamos a falar de N grupos focais. Estamos a falar do grupo sénior, estamos a falar das crianças, estamos a falar dos que jogam ping-pong, estamos a falar dos que gostam de jogar bowling, dos que vão ao cinema, dos que trabalham. Dos que trabalham, dos que não trabalham, dos que moram cá, dos que estão desocupados. Ou seja, só aqui nós temos 7 ou 8 grupos focais e estamos aqui em uma questão de segundos. Agora, para uma análise, para uma verdadeira... se temos a pretensão de analisar realmente a cidade, são estes os grupos focais que nos interessa chegar. E é difícil, esta é a grande dificuldade do trabalho, é termos tão pouco tempo para fazer tanta coisa. Mas, aliás, acho que isso é sintomático da sociedade. Deixa falar a Irina, Desculpa. Irina, manda-lhe. Obrigado. Bom moderador, pá, sim senhor. Boa. Estás a pulverizar o tempo. Eu, que não sou arquiteto, fico cada vez mais convencido que a arquitetura não é construir casas, mas pelo contrário. Não. Obrigado. Está aqui uma visão É isso. Todas as áreas estão envolvidas. Repara nisto, a quinta atividade do projeto é um observatório local. É um observatório... Olha, espera aí, desculpem. Má onda. Um observatório no sentido de monitorizar a cidade. Portanto, o arquiteto não tem só de construir. É errado. Nós, neste momento, temos 600 mil casas a mais no mercado, para as quais não há procura. Portanto, insistir nisto é um erro. Irina, dá-lhe.